pessoal, voltamos então com a nossa aula aqui sobre arquivos, tá bom? Então, vamos continuar o que estávamos falando anteriormente. Defina os locais de arquivamento dos documentos. Tanto os documentos digitais quanto os impressos precisam de locais apropriados para serem armazenados. Por isso, uma etapa importante para o estabelecimento de estratégias de otimização no ato de arquivar documentos é a escolha dos espaços destinados à guarda documental. É preciso que essa definição leve em conta a infraestrutura da empresa, a fim de não onerar seu orçamento. No caso de arquivos em papel, a companhia deve pensar em aspectos físicos, como salas disponíveis, armários, pastas e fichários necessários, assim como ventilação, iluminação e condições de temperaturas adequadas para a preservação do material impresso. Os arquivos digitais demandam a preocupação da empresa com o tipo de mídia que lhe servirá de suporte, especificamente com relação à segurança e à capacidade de armazenagem do local escolhido, seja ele físico ou em nuvem. De toda forma, arquivar documentos em via digital é muito mais simples e seguro. Tá. Então, quando nós vamos falar, sobre como arquivar os documentos, em como mantê-los, é sempre importante estar pensando, tá? Tanto para os arquivos digitais quanto para os arquivos físicos. Quando a gente pensa nos arquivos físicos, nós temos que pensar em várias situações desse local onde será armazenado. Por exemplo, eu não posso armazenar o meu arquivo físico se eu não tiver uma sala com boa ventilação. Por quê? Porque se eu deixo em uma sala que é toda fechada, meus arquivos vão estar em uma sala toda fechada, que tem aí umidade, o que vai acontecer? Vai deteriorar os meus arquivos. Com o passar do tempo, esses arquivos aí vão se deteriorar de uma forma mais rápida do que aqueles arquivos que são guardados em um ambiente arejado, tá? Então, por isso essa preocupação quando eu for armazenar os meus arquivos. Eu tenho que armazenar os meus arquivos num local ideal, num local arejado, num local que tenha boa iluminação. Porque se eu não armazenar num local que tenha boa iluminação também, o que vai acontecer? Na hora que eu precisar procurar esses arquivos, na hora que eu precisar na hora que eu precisar resgatar esses arquivos, eu vou ter dificuldades. Porque vai ser um local mal iluminado, um local ali desagradável, para eu procurar os meus arquivos. E a gente sempre tem que lembrar que o arquivo já por si próprio, ele vai ter aquele problema ali, do papel mesmo, que se deteriora mais rápido. Então, nós temos que ter condições, dar um suporte para que esse material se degrade de uma maneira mais difícil, tá? Então, as condições ali do arquivo, as condições que o arquivo deve estar, são condições ali mais propícias possível para que aquele documento dure o maior tempo possível, tá bom? Quando a gente fala de arquivos digitais, a gente vai pensar, não precisa ter essas salas, Exatamente, não precisa ter essas salas. Você não vai ter preocupação com o espaço, você não vai ter preocupação, se a sala está iluminada, se não está iluminada e tudo mais. Por quê? Se eu mantenho um arquivo digital, eu não preciso ter um espaço destinado a esse arquivo, como no caso do arquivo físico, tá? Então, no caso do arquivo digital, é mais fácil de eu conseguir armazenar. Mas eu tenho que pensar no quê? Na segurança desse arquivo. Se eu vou deixar ele numa plataforma digital, para armazenagem. Qual plataforma é essa? Quais os recursos que essa plataforma usa como segurança? Qual é a probabilidade que ele possa desaparecer algum dia, Então, eu tenho que pensar nas questões de segurança. Quando eu penso no arquivo físico, eu também tenho que pensar nas questões de segurança. Por quê? Imagina se acontece um incêndio onde está esse meu arquivo físico. Eu perco todas as minhas informações. Então, por isso que eu tenho que ter aí
vários cuidados, tanto com o arquivo físico quanto com o arquivo digital. A mesma coisa, qual é a segurança que essa plataforma que armazena os meus documentos digitais tem para me oferecer, né? De forma que eu não vá perder os meus documentos. Então, são situações, né, que eu tenho que pensar para os dois lados. Tanto do lado do arquivo físico, eu vou ter as minhas preocupações, tanto para o lado do arquivo digital, eu vou ter outras preocupações, tá bom? Então, sempre é importante aí definir os locais de arquivamento dos documentos, seja ele digital, seja ele físico, tá bom? Crie uma tabela de temporalidade para arquivar corretamente seus documentos. A tabela de temporalidade delineia o tempo de arquivamento de cada tipo de documento, evitando que os funcionários se desfaçam de recebidos, de recibos, duplicatas e contratos antes do prazo devido. Esse instrumento é importante porque chama a atenção dos colaboradores para a necessidade de arquivar documentos de acordo com a legislação vigente. Confira agora alguns dos principais períodos de guarda obrigatórios. Acordo de compensação de horas, 5 anos. Carta de pedido de demissão, 5 horas. Pessoal. Bom, então, existem aí um prazo, tá? Para a guarda de alguns documentos. E a gente vai ver aí quais são os principais períodos no caso de guarda de documentos obrigatórios, tá? O acordo de compensação, ele deve ser guardado aí por 5 anos. A carta de pedido de demissão que uma empresa tem, né, que a empresa recebe em relação aos seus trabalhadores, é de 5 anos também. Comunicação de acidente do trabalho, CAT, 10 anos. COFINS, 5 anos. Comprovante de pagamento de tributos da Previdência Social, 30 anos. Documento de RH, como recibo de 13º salário, comprovante de férias, folhas de pagamento, recibo de salários, TRCT, termo de rescisão, 10 anos. Recorra à microfilmagem caso não possa simplesmente digitalizar. A microfilmagem é um processo de gerenciamento e armazenamento de documentos por meio da captação fotográfica. Com ele, o volume e o tamanho do arquivo são radicalmente reduzidos, fazendo com que essa forma de armazenamento seja muito mais prática do ponto de vista físico. Outra vantagem de arquivar documentos dessa maneira diz respeito à duração maior dos arquivos microfilmados em relação aos físicos, que, se alocados adequadamente, podem durar algumas centenas de anos. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo. Nós voltamos com mais conteúdo nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau e até mais!